Atenção para a reportagem inédita. A polícia ainda tenta descobrir quem matou o enfermeiro na Grande São Paulo. Gleidson, de 32 anos, morava na cidade onde acabou executado. O corpo foi encontrado 6 dias depois. Veja. A dor de uma mãe que perdeu o filho não tem prazo. O sofrimento não passa nunca. Dona Isamara sabe bem o que isso significa. Acabou minha vida, homem. Acabou minha vida. Foi um pedaço de mim que foi embora. O que eu vou fazer sem meu filho? Tá muito ruim sem ele. A morte de Gleidson completa 3 anos sem solução. Um mistério que ronda a casa de Dona Isamara. Apenas uma resposta da polícia vai poder aliviar o drama dessa família. O Gleidson voltava do trabalho para casa durante a madrugada. Isso por conta dos horários no hospital. Então ele abriu o portão com controle remoto e entrava de carro aqui na garagem. Só que o Gleidson tinha uma combinação com a mãe dele. Era ela quem abria essa porta. O Gleidson não tinha chave. Então a mãe escutava o barulho do carro e vinha aqui para dar um beijo no filho. Ela dorme nesse quarto aqui. Não precisava do despertador, nem de ligação telefônica. Escutava o barulho do carro e já sabia que o Gleidson estava voltando para casa. Até hoje, ela escuta o barulho, mas é só uma impressão. O Gleidson, infelizmente, não vai mais entrar por essa porta. Meu filho era bom, calmo, tranquilo, sossegado. Acabou a minha vida, eu não tô tendo mais paz mais. Gleidson Júnior Aparecido de Oliveira tinha 32 anos. Uma pessoa de bem com a vida, que nunca se envolveu em brigas. Por isso, o irmão acredita na hipótese de crime passional. A suspeita é que alguma relação amorosa pode ter levado o enfermeiro para a morte. O que te leva a suspeitar isso? Não, porque ele não tinha inimigo, ele não tinha inimizade com ninguém. Ele não era daquelas pessoas de ficar brigando na rua, ele não era daquelas pessoas de maltratar ninguém. Então, a única coisa que eu acredito é nisso. É o terceiro delegado que assume o inquérito, mas até agora a família não teve uma resposta definitiva. E com o passar do tempo, o mistério só aumenta. Vitor, qual que é a revolta da família? A revolta é ter 3 anos que a gente está nessa luta, né? 3 anos de sofrimento, 3 anos eu toda semana tá indo na delegacia, buscando alguma coisa, buscando a justiça e não ter resposta do poder público. Não ter resposta de nada em relação ao caso do meu irmão. O Gleidson foi visto pela última vez aqui nessa rua. Ele veio até aqui para dar uma carona a uma amiga que na época vivia aqui. A amiga é uma peça-chave na investigação da polícia. Em depoimento, ela revelou que o enfermeiro recebeu 2 ligações telefônicas da mesma pessoa. Eles estavam em uma lanchonete, comendo pastel, quando o telefone do Gleidson tocou. Do outro lado da linha, um homem. Quando ele desligou a ligação, a amiga perguntou quem era a pessoa. Ele disse apenas que era um amigo. Depois, o Gleidson veio de carro até essa rua para deixar a amiga. O telefone dele tocou pela 2ª vez. Era a mesma pessoa. A impressão que a amiga teve é que esse homem pressionava o Gleidson para que os dois se encontrassem poucos minutos depois. A suspeita é que o Gleidson tenha deixado a amiga aqui nessa rua e em seguida ele foi para encontrar o homem misterioso que fez as ligações. A família não tem dúvida, o homem que ligou para o enfermeiro tem relação direta com o crime. Esse cara tem que ir pra cadeia, quem tirou a vida do meu filho, ele vai pra cadeia, ele vai. É justiça que eu quero, não quero vingança, só justiça. A polícia pediu a quebra do sigilo telefônico. A justiça autorizou, mas até agora as operadoras de celular não forneceram as informações para os policiais. A suspeita é que Gleidson tenha sido atraído para uma emboscada depois de deixar a amiga em casa em Suzano, na Grande São Paulo. Você acha que quem matou poderia ser uma pessoa próxima a ele?
Muito próximo. Eu acredito que é muito próximo. Para conhecer tudo, tipo, saber, chamar ele, ligar para ele. Essa última ligação que ele teve, e não foi uma vez só. Foi 2 ou 3 vezes que ligaram para ele, querendo saber onde ele estava e chamando ele. Durante mais de 10 anos, o Gleison foi enfermeiro do Instituto do Coração. Aqui está o uniforme dele, que a mãe mantém do mesmo jeito, desde o dia que o Gleison saiu de casa e não voltou mais. Esse aqui era o quarto dele, a cama do Gleison. E aqui ele ficava a maior parte do tempo, quando estava em casa. Até porque o Gleison trabalhava durante toda a madrugada e voltava para casa bastante cansado. No dia em que ele desapareceu, o Gleison dormiu até 1 da tarde e saiu para visitar uma amiga no hospital. E esse era o espírito do Gleison. Ele sempre queria ajudar todo mundo. Até por isso, a escolha da profissão de enfermeiro. Desde criança, ele tinha esse desejo de ajudar as pessoas. E lá no hospital, cuidava principalmente de pacientes em estado terminal. A mãe mantém o quarto do Gleison do jeitinho que ele deixou no dia que desapareceu. Inclusive com o porta-retrato, a foto do seu filho. Voltar aqui deve ser uma dor que não passa. É, muito sofrimento. Muito sofrimento para mim que sou mãe, porque ele não merecia, era um bom filho. Sempre cuidou de mim, foi embora, me deixou aí, ó. Eu nesse sofrimento, 3 anos, esperando justiça. A gente não quer vingança, a gente quer justiça. Que a justiça seja feita. Porque é muito desaforo que fizeram com meu filho não merecia isso. Porque se ele merecesse, tudo bem, mas meu filho não merecia isso. Trabalhador, honesto, bom filho. Qual que é a memória que fica do seu filho? Quando você olha para essa foto? Só tristeza. É só tristeza, desgosto de não poder ver mais ele. Chegar o horário dele chegar, não poder abraçar, beijar. É isso que é tristeza. A tristeza toda é só essa, eu não poder ver meu filho mais, acabou. Passa anos, mais anos, toda hora eu tô sentindo ele por perto de mim. Eu não vou esquecer nunca meu filho. Quem fez isso aí foi uma grande covardia. Mas esse que fez vai pagar. Eu creio em nosso Senhor Jesus Cristo que esse aí vai pagar. Depois que ficou viúva, Dona Isamara morava apenas com Gleison. Agora o silêncio na casa insiste em lembrar que ele se foi. E a falta de um motivo para o crime tão brutal atormenta ainda mais os parentes do enfermeiro. A família não sabe se Gleison tinha alguma relação amorosa. Ele sempre foi muito reservado quando o assunto era namoro. Depois do sumiço do enfermeiro, a família dele começou a percorrer vários locais em busca de informações, tudo por conta própria, sem a ajuda da polícia. Até que os parentes receberam a informação de que um pescador tinha encontrado um corpo aqui nessa região. A estrada de terra liga Suzano a Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Uma região com mato por todos os lados e sem iluminação à noite. O cenário perfeito para um crime. Aqui dificilmente passam carros ou pedestres e para onde a gente olha, o que se vê é mato. Depois que o pescador encontrou o corpo, a família ficou sabendo e o próprio irmão da vítima, o Vitor, veio até aqui para fazer o reconhecimento do corpo. Uma imagem que não sai da sua cabeça. Não, até hoje eu não esqueço dessa imagem. Eu vou viver a minha vida e não vou esquecer. Então o Vitor, sabendo o local exato, ele chegou aqui e entrou quantos metros mais ou menos? 300 metros lá para dentro, ou seja, a pessoa ainda arrastou o seu irmão até lá. Possivelmente não agiu sozinho, porque não seria fácil fazer isso. Não, provavelmente teve mais alguém ajudando. Eu acredito que sim. Tinha sinais de violência? Não, só asfixia mecânica. Ele estava com os mãos e pés amarrados. Ele estava jogado lá. Quando você viu, não teve dúvida, era o seu irmão? Sim, na mesma hora eu reconheci ele. Foi o fim de um mistério, até porque durante 5 dias a família não sabia o que tinha acontecido, mas quando encontraram o corpo aqui nesse mato, começou um segundo mistério. Quem matou o enfermeiro? A polícia confirma que tem 3 suspeitos,
mas ainda precisa avançar nas investigações. Ele não vai trazer ele de volta, mas eu quero que amenize um pouco meu coração, é descobrir por que fizeram isso, quem é que matou ele, eu quero saber quem é que matou. Os criminosos usaram os cartões da vítima para fazer saques e até pagaram gasolina em um posto de Suzano. O carro do enfermeiro foi encontrado queimado dias depois do desaparecimento. Meu irmão não merecia isso daí. Ele não merecia esse tipo de coisa que aconteceu com ele. Meu irmão era muito bom com a família, com a minha mãe. Foi muita covardia do jeito que fizeram com meu irmão.